Olá, ponto de vista no ar. No programa de hoje, a gente recebe o Dr. Gerson de Andrade Souza, que é médico ortopedista e ex-atleta olímpico. E a gente vai aproveitar toda essa experiência do Dr. Gerson para conversar com ele sobre esse momento que a gente vai viver aí de Olimpíadas e também para conversar a respeito de preparação de atleta, como é que está essa situação toda, doutor. Muito obrigada pela sua presença virtual aqui no Ponto de Vista. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos lá. Vamos lá. Doutor Gerson, a gente lendo aqui sobre a sua história, ela se confunde não, ela se mistura, né, entre medicina e o atletismo, entre essa vida de atleta. Como é que veio primeiro na sua vida? Como é que começou o atletismo, por exemplo, essa vida no esporte para você? Na realidade, assim, o esporte veio como uma forma de... Quando eu entrei na universidade, na faculdade de medicina, tudo começou porque nós temos uma competição entre alunos de medicina chamada Intermed. E eu não tinha contato nenhum com o esporte, sempre me dediquei mais para o estudo, nunca tive oportunidade de estar participando ou conhecer uma pista de atletismo. Aí, quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina, nós temos, como eu te falei, essa competição entre alunos, entre calouros, entre alunos de medicina, chamada Intermédio. Foi ali que eu fui apresentado ao esporte. Eu comecei a minha vida dentro da universidade, que é uma coisa totalmente meio atípica, porque comecei tarde, entrei na faculdade com 18 anos e até então tive a primeira noção, a primeira contato com o atletismo na universidade mesmo, com 18 anos de idade. E como o senhor falou que é atípico, e é realmente, né? Porque quando a gente fala em esporte, existe até uma pressão nas crianças que praticam esporte, se elas vão seguir nessa vida do esporte, se ela vai ser um atleta, se ela vai ser um jogador de futebol, se ela vai fazer ginástica olímpica, e começa geralmente muito cedo. Eu não sei se no atletismo também começa tão cedo. Então, é muito diferente imaginar que alguém teve esse primeiro contato no esporte aos 18 anos e fez uma carreira de sucesso no esporte. O atletismo, como qualquer esporte, a criança precisa ter um preparo, uma formação para suas estruturas, tanto de tendões musculares, né, para você suportar o treinamento de alto nível, que é muito intenso. Então, isso realmente tem que ser iniciado no início, bem como jovem. Tanto ginástica olímpica, natação, atletismo, hoje o futebol também. Então, as crianças começam muito cedo. Isso é muito importante para a prevenção também de lesões futuras, né? Mas, no meu caso, realmente, não. Eu fui ter contato com o esporte depois que entrei na universidade. Mas todos os esportes hoje, as crianças iniciam bem cedo, né? Para se tornar um campeão no futuro. E a medicina esportiva hoje, ela está, toda a medicina avança, né? O respaldo que a medicina esportiva dá hoje aos atletas já tão jovens é diferente do que dava quando você tinha 18 anos? Assim, a medicina esportiva no Brasil é de ponta, se compara até aos países mais desenvolvidos. E gradativamente ela vem progredindo, vem acompanhando os estudos, tudo. E as coisas mudaram muito. A gente vê, na minha época, eu entrei na universidade em 78, e na nossa atlética não tinha nenhuma sala de halteres, nós fazíamos os treinamentos com instrumentos rudimentares, de pneus, né? Isso mudou tudo, hoje mudou bastante. E a medicina esportiva também acompanhou isso. Hoje ela vem de uma forma que está se desenvolvendo, com os estudos, trabalhos, em cima de atletas de alta performance. Hoje a gente tem visto umas modalidades esportivas que as pessoas voltaram a usar pneus, doutor? Teoricamente é assim, hoje pneus, outros paraquedas, mas nós fazíamos o halteres com saco de pneus de areia, era câmaras e pneus para você carregar. As coisas mudaram muito, né? Hoje o atleta tem mais condições, ele tem mais estrutura para que se desenvolva, mas se usa hoje em dia os treinamentos em si, aí você pode ver o indivíduo correndo usando pneu amarrado ou usando paraquedas. Mas o princípio é o mesmo, só que os equipamentos são diferentes agora, né? Entendi. E como é que foi a sua história? Você participou de 2 Olimpíadas, é isso? Então, como eu estava te falando, eu iniciei minha carreira na universidade e
teve um olheiro que era um professor de atletismo que dava aula para os alunos de medicina, ele que me descobriu, falou, não, você tem talento, mas até então, no primeiro ano, você não quer saber de nada, você entrou lá para ser médico, né? Não vou ficar me envolvendo com esporte. Mas a coisa tomou um rumo tão grande que eu fui, nesse primeiro ano, eu quebrei o recorde paulista, na minha prova que eu fazia 400 metros rasos. Foi uma coisa espontânea. Simplesmente fui lá, dei uma volta na pista e o recorde foi estabelecido. E veio uma pressão muito grande, tanto da parte dos meus colegas, até de professores na universidade, pô, você tem que investir nesse teu talento. E fui conciliando, fui galgando recordes, tempos, recorde brasileiro, recorde sul-americano, e fui participando das competições. Eu me formei em 1983, já tinha participado de mundial, já tinha participado de pan-americano, sempre conciliando medicina com o esporte. Era uma vida dura, que eu treinava aqui em Guarulhos, na época, nós tínhamos uma equipe de Guarulhos, não sei se vocês lembram, em 1980, que era uma equipe de ponta, com o João do Pulo, quem dava o treino, o técnico era o Pedro de Toledo, tinha Conceição Jeremias, Zequinha Barbosa, Katsuhiko Nakaya, que era uma equipe de ponta aqui. E o que nós fazíamos? Eu me deslocava lá da Vila Mariana, todo dia à noite, para vir treinar aqui na Ponte Grande de Guarulhos. Então, fazia todo esse deslocamento. Era difícil, porque eu tinha minhas obrigações como médico, de estudar, trabalhos, e tinha que vir treinar aqui à noite. Então, foi difícil conciliar. E em 83, quando eu me formei, aí eu decidi entre continuar estudando ou parar. E a minha ideia foi, então, parar. Eu parei em 83, tranquei minha residência médica em ortopedia e fui praticar só esporte. Eu fiquei 5 anos, 2 Olimpíadas, foi em Seul, em 88, e Los Angeles, em 84. E as marcas lá, quais foram? Foram marcas que fizeram história. Fizeram história, participei de uma semifinal numa Olimpíada de 88, em 84 nós não fomos muito bem, foi ano que o nosso colega Joaquim Cruz bateu e ganhou a medalha de ouro nos 800 metros. Mas, assim, só o fato de você estar numa Olimpíada e por toda essa minha história, que foi difícil, eu praticamente fiz a minha carreira em 6 anos. E como eu comentei com vocês, as crianças hoje começam com 7, 8 anos, são 10, 20 anos de treinamento para atingir uma Olimpíada. E eu, com 6 anos só de treino, eu consegui atingir. Agora, em comparação aos outros atletas, aí já entra num nível mundial, realmente a dificuldade é grande, você sente na pele. Mas para mim foi uma experiência inesquecível, realmente. E com relação à Olimpíada, algum tempo depois, você carregou a tocha olímpica em Guarulhos? Isso daí, depois que a Olimpíada foi aqui no Brasil, né, passou a tocha olímpica por Guarulhos, selecionaram alguns atletas que já estiveram lá defendendo o país, né, e o município, no caso aqui Guarulhos, para que se carregasse a tocha olímpica. E eu fiz um percurso aqui, e foi uma honra, né, de ter carregado. Pelo fato de estar, né, por 2 vezes já defendendo o Brasil e Guarulhos, e pela tocha estar passando aqui pela cidade. Né? Doutor, a decisão de deixar o atletismo para se dedicar, as duas decisões, né, de deixar um pouquinho de lado por um tempo a medicina para se dedicar ao atletismo e depois perceber que era o momento de voltar para a medicina, foram decisões difíceis? Assim, em 83, quando me formei, a gente prestou residência médica, na época já queria fazer ortopedia, e foi difícil você falar, não, eu vou parar de estudar para agora só me dedicar ao esporte. E foram 5 anos nisso, então a gente passava a maioria do tempo viajando, fazendo competições internacionais, me dedicava praticamente dia e noite só para o esporte, e abandonei. Você para de estudar, você perde o ritmo. E quando eu voltei, em 88, mudou, o foco era outro. Então, em 89, eu comecei a residência médica. Você tem uma dificuldade grande, porque você perde o ritmo de estudar. Mas foi difícil. Realmente foram 3 anos puxados aí de residência. Mas tive que reaprender a estudar e voltou. Mas são decisões realmente difíceis, porque uma completa, no meu caso, uma completava a outra. De repente você fica só com uma, então você sente uma dificuldade, né? Sente falta. Sente falta, né? E aí, quando voltou,
E a especialização tem alguma coisa relacionada ao fato do atletismo na sua vida? Ser um ortopedista tem a ver com isso? Tem, as maioria das lesões no atletismo são voltadas para a minha especialidade hoje, que é ortopedia. E eu fiz também medicina esportiva, fiz uma especialização secundária em medicina esportiva. Então, sempre mantenho contato com atletas, até hoje, temos a Olimpíadas, tenho contato com os treinadores de ponta, que é o Katsuhiko Nakaya e o Pedro de Toledo. Então, vira e mexe, a gente está atendendo atletas deles aqui no consultório. E você se vê neles, né? O paciente vem e fala, pô, antes, sei lá, há 30 anos atrás, eu estava aqui indo na mesma situação sua. Teve até um rapaz que veio aqui, está embarcando para Tóquio agora, veio pedir um relatório médico para mim. Eu falei, você se espera, né? Fala, meu, como o tempo voa, né? Antes era eu, agora está indo você, né? Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. E aí, se falando sobre Olimpíadas, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Essa questão de ter ficado, os atletas terem ficado um bom tempo parados, né? Eu até vi uma vez uma matéria de um atleta de natação, e ele falou, as piscinas estão fechadas, ele deitava na cama e fazia os movimentos que ele precisava fazer na água para não ficar 100% parado. O senhor acredita que isso possa prejudicar o desempenho dos atletas por conta desse período que houve, que eles ficaram parados? Ah, sem dúvida, principalmente o psicológico. Quando você está focado numa Olimpíada, essa Olimpíada seria agora em 2020. Então, você faz todo um preparo, todo um trabalho de base, um trabalho de preparação para estar pronto nessa data. E aí foi adiado, você perde todo aquele trabalho que você fez, tem que reiniciar outro. E a Olimpíada de Tóquio, até 3 meses atrás, não era para sair, foi de momento. Então, assim, vamos participar, né? E atrapalhou muito. Eu acredito que as marcas em si vão estar bem, principalmente em provas individuais, que você necessita de quebra de recordes, vão estar bem prejudicadas nessa Olimpíada, infelizmente, devido à Covid. Devido a esse tempo, né, que as pessoas ficaram paradas e como o senhor mesmo falou, essa questão do psicológico, né? Então, há pouco tempo atrás, não se sabia nem se teria, e aí, de repente, vai ter, e aí tem que voltar a treinar com muita intensidade e trabalhar a cabeça para estar pronto para chegar lá. Não deve ser fácil. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, vai falar sobre essa questão também da pandemia, mais sobre essa questão da pandemia, a questão das marcas, que o doutor falou também, que devem acabar ficando diferentes por conta desse período que os atletas enfrentaram, mas tudo isso a gente vai falar no próximo bloco. Agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta já, eu espero daqui a um pouquinho, é bem rápido no ponto de vista. Até já. De volta com o ponto de vista, a gente conversa hoje com o Dr. Gerson de Andrade Souza, que é médico, é ortopedista, é também médico lá da medicina esportiva, que é o que a gente está falando hoje, ex-atleta olímpico, doutor. É bastante coisa, né, doutor? Teve tempo aí na carreira, fez uma carreira no esporte vitoriosa, tem uma carreira de sucesso também na medicina, e a gente está falando agora, nesse bloco, sobre essa questão da Olimpíadas, que o doutor acabou de falar, as Olimpíadas seriam em 2020, passou para 2021, mexe com o psicológico, mexe com o preparo físico. O senhor acredita que, assim, agora uma opinião pessoal, né? Era o momento já de colocar os atletas para uma competição? Aí quem está de fora não sabe, né, se é pior ficar sem competir ou se eles estão ainda mais, com mais vontade de competir. Como é que o senhor vê isso? Então, quem teve a oportunidade de participar de uma Olimpíada, o que nos nutre é o público. Eu corri em estádios com 80 mil pessoas, tanto em Los Angeles quanto em Seul. Principalmente o atletismo, que é uma prova individual. A própria natação também, que tem a torcida, equipe de vôlei, todos os esportes. O que motiva o atleta é a torcida. Então, você entrar num estádio vazio, onde não vai poder ter praticamente ninguém, pelo menos só se mudem até lá, porque, pelo que eu sei, o Japão realmente adotou uma medida meio rígida para a entrada de turistas, de espectadores, né, nos eventos. Então, vai ser um público, uma competição vazia. Eu acho que vai atrapalhar muito, porque os recordes, as quebras de recordes,
estão muito determinadas ao estágio, à energia que gera os estádios, né, lotados. Eu acho que vai prejudicar muita gente em termos de resultado. Do ponto de vista pessoal, eu acho que eu, como atleta agora falando, eu acho que não seria bom ter adiado essa Olimpíada ou jogá-la para o ano que vem, tendo em vista que a Copa do Mundo de futebol vai ser no Catar, né? Então vai ser mais para o final do ano. Então teria tempo hábil para se fazer essa Olimpíada em julho, no Japão mesmo, teria todas as estruturas. Mas aí entra o ponto de vista financeiro, são milhões e milhões de dólares investidos, então um prejuízo muito grande, e tem que se fazer, então eles tomaram essa atitude e vão fazer. Mas, do ponto de vista como atleta, eu acho que não deveria ser feito agora, não. Do ponto de vista médico, o senhor acha que os atletas vão acabar ficando propensos a mais lesões? Porque eu imagino que o atleta, na hora que ele está ali, ele quer se superar e bater os recordes e superar os próprios limites. O senhor acha que dessa forma acabam ficando mais expostos às lesões ou a pandemia acabou não influenciando nisso? Ah, não, porque assim, os atletas olímpicos são atletas já de alta performance, eles têm as estruturas físicas totalmente treinadas, né? Mesmo que teve essa parada, não a ponto de prejudicá-los em termos de lesões, eu acho muito difícil, porque são atletas de alto nível, que já a estrutura do corpo humano são bem adaptadas, não teriam grandes problemas. Eu acho mais do ponto de vista psicológico mesmo, seria prejudicado em termos dessa fase que teve dessa parada, não mais que isso, não. Em termos de lesões, acho que muito difícil. O risco de ter lesões agora ou antes, né, se fosse ter sido realizado em 2020, seria o mesmo. Entendi. Doutor, quando a gente fala em esse lado psicológico, né, esse lado que afetou os atletas e afetou as pessoas de modo geral, o senhor percebe, por exemplo, no consultório, no trato com atletas, essa questão desse receio desse momento se estender ainda muito mais, de prejudicar a carreira, porque quando a gente fala, por exemplo, que as crianças começam hoje, muito novinhas, no futebol, por exemplo, um menino com 15, 16 anos, que ainda não se encaixou em um lugar, vai ficando cada vez mais difícil. Lidando com os atletas, o senhor percebe essa tensão de imaginar que o sonho da vida toda pode ter escapado pela mão? Eu vou colocar o meu caso. Em 88, eu estava disposto a competir na minha última Olimpíada, pela idade, pelos meus compromissos em termos de voltar para a atividade médica. Imagino que existam vários atletas também nessa mesma situação, ou pela idade, ou por algum compromisso que tenha que assumir, e perder o sonho. Se não fizesse nesse inteirinho, agora entre 1, 2 anos, realmente perderia o sonho, porque o sonho, a pessoa, o auge do atleta é atingir uma Olimpíada. E, eventualmente, com esse lapso que teve, talvez poderia prejudicar ou destruir esse sonho de alguns atletas a nível mundial. Mas faz fase. Eu acho que assim, esse ano ainda vão participar e teoricamente vão concretizar o seu objetivo, né? Tem coisas que não dá para a gente mudar, né? A realidade é essa e não tem o que fazer. Tem que correr atrás aí desse sonho e tentar alcançar e realizar da maneira que der, porque hoje a gente vive muito da maneira que dá, né? É o jeito que dá para fazer. Eu acho que no alto rendimento existe, como você falou, todo um preparo, então não é nada feito meio que vamos assim mesmo. Existe todo um preparo, mas viver do jeito que está dando para viver, né? Cada um está se adaptando, o mundo está se adaptando. Foi uma pandemia que pegou todo mundo desprevenido, nunca se pensava passar por isso, mas que agora temos que enfrentar de todas as formas, né? Então, os esportes estão retornando, a gente está vendo hoje a Eurocopa com estádios lotados, né? Eu não sei no Japão se nós vamos ter a possibilidade de ter estádios abertos, pelo que até onde eu li, não os teriam, né? Mas temos que aguardar e se adaptar a uma vida nova, né? O mundo começou, depois dessa pandemia, começou do zero, temos que se adaptar a tudo, né? Não tem escolha. E que Não bom que tem a gente está escolha. aqui para se adaptar, né? Graças a Deus, né? Porque perdi vários colegas na pandemia, vocês também devem ter perdido alguns, né? E o Uhum. mundo inteiro tá meio abalado com isso, né? A gente passa por um momento muito difícil, muito diferente, e que a gente precisa se adaptar. Lá atrás, quando o senhor fazia
a sua história no atletismo, houve algum momento assim diferente? Não, a gente não viveu uma pandemia, mas algum momento de pensar, não sei se é isso, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou seguir. Houve algum momento que o senhor pensou em desistir? Ah, sim, nessas transcorridas, nesses 5 anos, que assim, o que aconteceu? Eu achei que eu me dedicando o dia inteiro aos treinamentos, eu conseguiria bater o recorde do mundo. Porque treinando só à noite, só, e eu conseguia atingir recordes brasileiros, sul-americanos, quando você entra de cabeça totalmente no atletismo, você acha que vai conseguir bater o recorde do mundo. E não é bem assim, né? É aquilo que eu te falei, precisa ter um preparo, uma estrutura a longa data para você ir trabalhando e para que você atinja o teu auge e eventualmente quebrar um recorde mundial, né? Então, ou ser um campeão olímpico, um campeão mundial. E eu achei que nesse período, quando eu parei, no primeiro ou no segundo ano, eu iria conseguir quebrar todos os recordes. E a coisa não é assim. Aí vai caindo realmente na real, que precisa se dedicar mesmo, treinar bastante, mais ainda. E, infelizmente, eu comecei tarde. E, assim como eu, existem vários talentos aí que estão escondidos, porque eu conheci uma pista de atletismo na universidade. Quantos garotos aí que hoje estão trabalhando poderiam estar treinando e sendo um campeão olímpico, até um recordista mundial, né? Mas esses talentos ficam esquecidos, infelizmente. A história de vida da sua infância foi o que levou, doutor, a começar de forma tardia ou não? Não necessariamente. Tem um pouquinho em relação à história de vida. O problema é que, assim, infelizmente, o nosso esporte hoje não é direcionado para pensando numa universidade. Por que que os Estados Unidos hoje, o país de alta performance, fazem atleta jovem? Porque no início, nas escolas, o professor de educação física já estimula o atleta e já descobre talentos. Infelizmente, hoje nós vivemos um sistema educacional um pouquinho carente no que diz respeito principalmente aos esportes. Falta pista de atletismo, falta complexo de natação, faltam quadras. Então, a criança hoje passa pela educação física e só vai jogar bola. E não se mostram todas as possibilidades que ele tem de desenvolver um potencial. E aí acaba perdendo o atleta, às vezes com grande potência, fica para trás, né? Você sabe que meu filho ele joga futebol. E mesmo o futebol na escola, ele fala assim, não é a palavra que ele usa, mas é negligenciado, porque assim, ele volta e fala, mas se a gente for lá brincar, é uma recreação, parece que não se dá no Brasil a importância que a educação física tem para formar, inclusive para formar pessoas, não só para formar atletas, né? Porque o esporte, ele tem essa coisa de formar também as pessoas, de saber competir e de saber colaborar com o outro. Realmente, a gente peca nesse aspecto, né? Os professores de educação física não têm muitos recursos, as escolas públicas hoje estão abandonadas, não tem um sistema de saúde que dá atenção para esses atletas, e isso acaba perdendo, né? A gente espera ter um sonho que um dia, nós estamos praticamente há um século atrasados de outros países, né, em relação a esse incentivo nas escolas e nos incentivos universitários. Porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o esporte amador está tudo direcionado para a universidade. Hoje o indivíduo não consegue frequentar uma universidade, são todas pagas, ele só consegue frequentar se não é uma bolsa de estudos se for um atleta de ponta. Isso dá um estímulo para ele começar e se empenhar no seu desenvolvimento. E Guarulhos também, né? Poderia voltar a ser um destaque nesse assunto, né? A gente torce para isso. Eu vivi vários anos aqui em Guarulhos como atleta e nós tivemos sempre apoio. Guarulhos foi a primeira cidade, acho que a nível no Brasil, que teve aquela campanha Adote um Atleta. E eu fui um deles, fui adotado. Tanto é que nós fizemos uma equipe de atletismo de ponta. Nós tivemos vários atletas aqui que participaram de Pan-Americano, Sul-Americano e Olimpíadas. Até no caso João do Pulo. João do Pulo fazia parte da equipe aqui de Guarulhos, né? Mas quem sabe um dia, né, o nosso sonho, espero que volte Guarulhos ser um destaque, principalmente em jogos abertos, que não existem mais, né, que volte de uma forma que seja exemplo, né, para o Brasil em termos de incentivo para o esporte. Como já foi, né? Como já foi. Tá certo. Doutor Gerson,
Muito obrigada pela sua entrevista, por atender a gente. A gente sabe que a vida é corrida, né? Tá aqui, tem que ir para outro lugar, tem que atender. A gente agradece muito a sua atenção e torce aí para que muitos atletas passem pelo senhor para que tenham uma carreira aí com respaldo de um bom ortopedista, de um médico da medicina esportiva. Eu que agradeço a oportunidade e vamos torcer para os nossos atletas lá em Tóquio, né? Vamos torcer à distância, como você disse. Nós temos que aqui agora incentivar de uma outra forma, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. O importante é torcer, né? O importante é torcer. Tá certo, doutor. Muito obrigada. E você que esteve com a gente também em mais um ponto de vista, muito obrigada pela sua companhia. A gente termina por aqui, mas durante a programação a gente se encontra em outros programas e também em outros pontos de vista. Até lá. Tchau, tchau.